Amém. O objetivo então dessa lição é despertar as pessoas para a realidade do mundo espiritual que nos rodeia e qual é a nossa posição em Jesus Cristo frente a esta realidade. Texto base, Salmo 91. Quem abre para nós lá o Salmo 91? Esse todo mundo conhece, né? Ô Braga. Calma aí, tá explorando. Vai lá, quem lê para nós lá? Mas é só um? Salmo 91, pode ir. Só um. Só o 91. Lê do 1 até... Ah, tá isso. Todo. Não precisa ler todo. Pode ir até o... Até aqui o 9. Não, mais. Até o abrigo, a tenda... Vai ter que ler todo. Essa letra maior não é problema. Pode ler todo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei respostas, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só que salmo tremendo. Pode mandar, pai? São muitas... Amém. São muitas pessoas que têm, você entra na casa da pessoa e está esse salmo aberto lá. Assim? Dizem, vou deixar esse salmo aberto porque aí não vai entrar, né, coisa ruim, não vai entrar mal olhado. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é a Bíblia aberta que vai espantar alguma coisa, porque a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia, ela é um instrumento que nós usamos, é a palavra de Deus, é um instrumento para que a gente possa adquirir conhecimento e conhecer a vontade de Deus. Ela não é um amuleto. E quando a gente olha para o Salmo 91, que a gente usa como texto base da batalha espiritual, a gente vê que ali ele reporta uma batalha. 1000 cairão à direita, né? 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque ele está no meio de uma batalha. Eu te falei, de uma batalha. brother. Então, ele começa falando o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, para a gente ter acesso a essa promessa, para a gente ter acesso a toda essa penca de promessa que o salmista colocou, ele começa falando o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então as pessoas, elas dizem, porque Deus me guardará. E o diabo usou esse texto para tentar enredar Jesus lá na tentação do deserto. Ele usou esse texto aqui para dizer, joga aqui de cima, né?
porque ele dará ordem aos teus anjos, papapá, papapá. Então o próprio Satanás usou esse texto aqui, esse salmo, para tentar enredar Jesus e fazer com que ele, né, saísse fora do propósito. Ok? Mas vamos lá então. Quem abre para nós Efésios 6,12 e outro já vai abrindo 1 Pedro 5,8. Efésios 6,12, 1 Pedro 5,8. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Viu? Então a nossa força, né, a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Isso é muito importante. Muito importante a gente entender. Às vezes terão pessoas que vão estar realmente dominadas ali por algo maligno, né? Já vi isso, talvez você já tenha visto, né? Mas a luta não é contra ela. Eu lembro quando a gente começou a ter contato com isso na igreja, muitos anos atrás, e nós tínhamos um irmão que ele recém tinha se convertido e era lutador de karatê, aquele Shotokan, que é o karatê mais punk, mais porrada que tem. Não, o cara só apanha. É um karatê assim. E o cara se converteu e era um cara. Ele fazia supino na casa dele, pegou uma barra de ferro e fez 2 pesos rock de concreto. E aquele pesava 150 quilos. Ele fazia supino com aquilo em casa. Então o cara. Easy. O cara foi para a igreja e aí nós tivemos, em algumas celebrações lá, apareceu um cidadão lá que ele começou a cair endemoniado no meio dos cultos. E ele caiu endemoniado, né? Não sei se... Como é que era o nome dele? Ele tinha um nome engraçado, ele ficava falando o nome dele. E o cara já era estranho, assim, o cara já era meio esquisitinho, assim. E ele tinha um nome mais esquisito ainda. E no meio do culto, parava e ele começava... Como é que ele falava? Salve Elino Silva! No meio do culto, assim. Aí ele começava, salve Elino Silva! Ele ficava falando assim, no meio da celebração. E todo mundo ficava olhando pro cara e o cara começava, para chamar a atenção realmente. As ideias. E aí nós começamos a ir à igreja, né? Para nós era uma novidade esse negócio. E fomos expulsar o bicho. Vamos expulsar. Aí nós tínhamos uma sala de oração, anexa ao templo. Uma sala, um corredorzão assim, né? Com almofada e tal. E levava o cidadão lá para dentro. E começava, né? Sai em nome de Jesus, aquela coisa toda. E nada, em salve Elino Silva! E nada. Propaganda de. E o cara só ficava naquele. E aí chega o mano aquele. Pegou no pescoço do cara e botou o dedo dentro do olho do cara. Para, matar o cara. Queria matar o cara. Né? O cara empolgado, né? Disse, não, vai matar o cara. E aí, na verdade, foram algumas celebrações e naquela coisa, né? Aquela tensão, não consegui expulsar, mas... E aí esse irmão veio e pegou o cara e o cara foi ali perto, não, para. Não era nada, o cara fazia pra chamar a atenção. As ideias, mano. Entendeu? As ideias. Com a gente, né? Matura, a gente aprende isso, né? Na igreja, né? Sendo... Eu nunca me esqueço dela. Salve Elino Silva! O cara tava naquela, né? E tinha uma outra irmã também que ficava se rolando no meio, levava as cadeiras tudo para um lado, levava as cadeiras tudo para outro, rolando, sabe? E aí ia lá, orava e repreendia, sempre no meio do culto era aquela baderna, né? E aí também foram descobrir, era só coisa dela. Então aqui diz assim, nós temos que lutar contra as forças espirituais. Não existe possibilidade de escolha, não há como ficar neutro. A luta ela é constante. Uma frase que a Paty usa, a Raquel cita, que eu gosto muito, é: o crente não tem sossego. Né? O combate é contínuo. Não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. Exatamente. Se está em paz, tem alguma coisa errada. Algo de errado não está Então, certo. até vou dar um testemunho fresquinho aqui, né? Eu não gosto muito disso assim, de chamar de fresquinho, né? Mas assim, nós estamos com o irmão Andrade aqui. Né? O Andrade, ele é policial militar, a gente acompanha ele lá na 5ª região. E eu fiz o convite, sempre tenho convidado ele, já participou de um culto com a gente. Convidei ele para estar aqui, ele está de folga hoje, então ele disse, eu quero ir lá participar, para que eu quero ouvir a palavra de Deus, não é isso? Sim. E o que eu falei para ti? Vai ser fácil vir? Não vai ser fácil. Vai ter obstáculo. O que aconteceu contigo hoje? Fiquei meu dedo, tirar uma cutícula, ficou inchado. Né? O dedo dele inchado. Inchado. Aí tive no médico, né, tal. Ó, essa noite quase nem dormi direito, né?
Ele disse, não, mas hoje eu vou. Eu vou. Nossa. Deus, assim, olhei o pensamento, não vai, que tá frio. Não, mas eu vou manter firme. Lembrei do que o irmão falou, ó, aparece o obstáculo, agora eu vou seguir em frente. Uma coisa É assim mesmo. Tico e houve um agravante. Então é assim, isso é o quê? Batalha espiritual. Batalhar. E por que há uma batalha? Porque o diabo, ele sabe aquilo que nos espera ali na frente. E ele faz de tudo para quê? Como muitas vezes ele não pode tocar na nossa vida, ele procura trazer o quê? Obstáculos, desânimo, Circunstâncias. né? Circunstâncias, distrações, porque ele quer nos tirar do alvo. Essa é a missão dele. Então essa luta existe, são forças espirituais. Tem pessoas que não acreditam, mas é uma realidade. 1 Pedro 5,8, quem abriu já? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. A quem possa devorar. É leão. Exatamente. É um leão banguela, né? Ele ruge lá, mas ele fica como um leão, porque o leão, quando ele vai atacar a presa, não só o leão, mas os felinos em geral, antes de atacar, ele fica rodeando. Ele fica rodeando. E fica rodeando até que finalmente ele ataca. Mas nesse caso aqui, como ele diz aqui, temos um inimigo que se chama Diabo, Satanás. Se ele está ao nosso derredor buscando quem possa tragar, é porque é possível ser tragado por ele. Como que a gente é tragado pelo diabo? Quando a gente se deixa levar pelos pensamentos dele. E aí a gente causa algum dano sobre nós ou sobre outrem. Então, por exemplo, você está ali numa situação, você está acontecendo algo bom com você em Deus. Você está crescendo, está vindo na igreja. Você pode ver que quando uma pessoa começa a vir na igreja, depois de muito tempo, foi orado e tal, e ela decide vir, parece que o mundo desaba em cima dela. Isso é uma realidade. Por quê? Muitas para fazê-la desistir, porque ela é nova e ela não vai entender. Não, pô, mas antes estava tão bom, e é uma batalha, e vai, não acontece, e papapá. Então a igreja precisa, como um todo, abraçar as pessoas, orar, por isso que a gente tem a estratégia dos grupos familiares, onde nós temos o que? Os apacentadores, a gente viu isso na aula passada, né? Então os grupos familiares, o que? Pegam essa ovelha, pegam essa pessoa, abraçam ela e cuidam. Oh, vai ter atividade, pô, mas eu não consigo não, peraí que a gente está orando, você vem que a gente está, mas aconteceu, não, eu vou te buscar, eu vou, papapá. Então você vai lutando, você vai trabalhando, porque o diabo ele tenta, não significa que ele consegue, ele só consegue se a gente se joga para trás, se a gente cede. A gente é que decide. A gente é que decide. Então isso o diabo ele acaba tragando a pessoa, né? O interesse do diabo não está naqueles que já são dele, mas sim naqueles que não são, ou seja, você e eu. Nós tivemos uma vez um caso de uma irmã que veio para a igreja e assim, ela tinha uma vida, estava casada com o marido e tal. E quando ela veio para a igreja, ela resolveu vir para Jesus porque ela queria agradecer pela vida boa que ela tinha. E quando ela começou a frequentar a igreja, a vida dela se acabou em nada. O marido ficou doente, do nada, e foram descobrir, ele tinha um problema grave, tinha HIV, era positivo, casado com ela, e como que contraiu essa doença, da onde que era, aí foi descobrir que ele já tinha casado já com essa doença, que ele escondeu, aí tipo, abriu um monte de coisa, eu falei assim, meu Deus, eu estava bem, vim para a igreja, minha vida acabou meu casamento. Não é que acabou o casamento, você vir para Jesus não acabou com o casamento dela, na verdade trouxe aquilo que estava podre à luz. Porque em algum momento aquilo ia estourar. Em algum momento ia estourar. Só que ali ela estava no ambiente de irmãos, estava no ambiente, né? Pessoas para ajudar, para orientar, claro. Tinha que ser tratado algumas coisas. É complicado, mas e se não tivesse isso? Né? Ainda assim, acabaram não permanecendo, né? E como ser sóbrio? 1 Pedro 4, 7. Quem é para nós? Alguém já vai abrindo João 10, 10. E outro Efésios 6:11, quem leu lá as forças espirituais já é só um versículo antes. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Olha só, o fim de todas as coisas está próximo. Então Pedro já falava sobre isso.
Isso lá, ontem? Semana passada? Mês passado? Não. 2000. Centenas e centenas e centenas de anos atrás. 2000 e pouco. Ele já falava, ele dizia, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Então quando a gente parar para pensar, poxa, mas o fim de todas as coisas, a Bíblia fala que o mundo jaz maligno e que a nossa tendência, né, o que nos espera é uma perspectiva de salvação, ou seja, de vida eterna, que não é neste lugar em primeiro momento, mas depois será. A gente virá para reinar neste local. Né? Aí é o pessoal que estuda escatologia. Tá? Mas o fim de todas as coisas, porque é neste momento que vai haver a separação do joio e do trigo. E aí? Ou nós vamos ser encontrados como joio, ou nós vamos ser encontrados como trigo. Uma vez eu e a Raquel, a gente foi para o Rio Grande do Sul, né, amor? Logo que a gente veio para Joinville, eu trabalhava numa empresa que dava consultoria técnica, e aí me mandaram para uma cidade lá no Horizontina, lá na terra da Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. E aí, nós fomos viajando para lá, foram 1.800 quilômetros de viagem. Pegamos uma caminhonete e fomos. E no caminho a gente passou por várias plantações de trigo. Lindo. O sol batia, estava um dia bonito assim. Parece ouro aquele negócio. Ele brilha assim, é uma coisa. É lindo demais, né, amor? A gente chegou a tirar foto e tudo. E aí eu estava lendo um artigo que falava sobre o joio e o trigo. Qual a diferença entre eles? Porque eles são praticamente, olhando assim, são iguais. Você olha assim, o joio, qual é a diferença? A diferença, aí que estavam explicando, é que o trigo, quando ele enche de semente, ele se prostra. Ele cede a espiguilha e se prostra. O joio não, o joio fica sempre reto. Interessante, né? O trigo, então, ele se prostra. Quem está muito em pé, joio, então. Quem está muito em pé é joio, né? Humildade, né? Orgulho, humildade, aquela coisa toda, né? Então é interessante. Quase. Então tudo que envolve, né? Então vigiar em oração. Então o que a gente vai fazer, por exemplo, hoje, logo que terminar aqui o discipulado, a gente vai ter um tempo de oração. A gente tem alguns motivos aqui que ainda estão ativos e vamos colocar mais um aí, né? Então oração. João 10:10, quem abriu aí? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Tudo que envolve, então, destruição, morte e roubo na sua vida tem origem no diabo. Roubar o quê? Os seus sonhos, a sua vida, a sua paz, as suas coisas. O diabo, de alguma maneira, ele rouba. Ele sempre quer tirar algo de nós. Ao contrário de Deus. Deus muitas vezes permite, né? Até saiu acho que saiu ontem, né? Acho que ontem foi publicado na nossa página lá, sempre todo dia publicado lá uma imagem, um mapa, que falava uma frase do Billy Graham, que Deus não nos tira algo sem nos dar algo melhor. Né? Não permite que a gente tire, a gente perca alguma coisa para Ele dar algo melhor. Então Deus, Ele nunca quer subtrair, apesar que o diabo, ele lança essa seta na nossa vida. Olha, o diabo vai tirar isso de você. Deus vai tirar isso de você. Deus quer isso. Deus não te ama tanto assim. Sabe, você começa a gerar aquela dúvida. Começa a gerar aquela dúvida no nosso coração. Efésios 6:11. Quem lê para nós lá? Vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, a armadura de Deus. Nesse caso aqui, Paulo, né, na carta aos Efésios, ele faz uma analogia da armadura de Deus com a armadura romana. É exatamente o desenho da armadura romana. E ele fala, né, sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, né, o cinturão da verdade, todas as partes que compunham uma armadura romana, uma armadura de guerra romana, ele traz com virtudes espirituais. O cara é bom. Né? Virtudes espirituais. Está lá em Efésios 6. E a gente tinha antigamente aquela coisa de pensar assim, o Senhor acordava de manhã, né? Senhor, me visto com a armadura de Deus, e papapá, o capacete. Então,
o pessoal fazia, né, tipo um ritual, assim, né? Estou me vestindo com a couraça da justiça, capacete da salvação. Na verdade, são virtudes, são verdades que você coloca em prática na sua vida e aí isso te dá um resultado, te dá uma proteção. Uma proteção. Por que o escudo da fé? O escudo da fé para te liberar o quê? Para te proteger o quê? Das setas malignas, setas, a gente chama setas inflamadas do diabo. Por que setas inflamadas? Porque se ela é inflamada, se ela entra em você, se ela entra na sua mente, ela causa, ela se espalha, ela causa como é que eu vou dizer assim? Se você, tudo que é inflamado incomoda e prejudica todo o resto do corpo, né? Se é só um machucadinho aqui, alguma coisa, beleza, mas se aquilo está inflamado, você está com o dedo inflamado ali, provavelmente a mão toda está complicada para mexer. Então ele fala de setas inflamadas, prejudica todo o restante do seu corpo. Então ele fala do escudo da fé. A fé, ela te protege dessas setas. Quem mais se protege dessas setas? O capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? A salvação está estabelecida em quem? Em Cristo. Então quando você tem o capacete da salvação, quando você está firmado em Cristo, as setas elas não pegam em você. A couraça da justiça que protege o que? O teu peito, o teu coração. Se você exerce justiça, se você exerce aquilo pelo qual você foi chamado, as setas também não vão pegar no seu peito. Então cada parte da couraça, cada parte da armadura de Deus tem um porquê. Né? É interessante. Vamos lá então. 2 Timóteo 2,26, outro abre lá em 2 Coríntios 2,10. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Uau! 2 Timóteo, aliás, Efésios 6,11, né? Então existem laços que são colocados diante de nós para nos enredar. Está errado ali? Não. Ah, tá. 2 Timóteo. 2 Timóteo mesmo? Ah, tá. Mas eu não li ali antes. Já vou ler, depois já vou para o próximo ali. Então existem laços que são colocados diante de nós para nos enredar. Exemplo, literatura, filmes, negociatas, fofocas, etc. Existem coisas, né, só para a gente fechar ali antes, que também nos ajudam a cair. Ajudam a cair. Tem uns que caem, tem outros que não caem. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Tem pessoas que veem determinados tipos de filmes, né, de terror, de coisa arada, que não acontece nada. Mas tem pessoas que atraem demônios. Já ouvi testemunhos de crianças que estavam assistindo alguns tipos de desenhos. Dá um exemplo lá, Smurfs. Eu vi uma irmã que disse que a filha dela estava assistindo os Smurfs lá. A menina que endemoniada no meio da sala. Começou a se contorcer toda, a babar e coisa arada. Então, assim, existem coisas que realmente têm um porquê. Tem por trás daquilo, existe uma força. Existe uma opressão, existe uma estratégia para atingir quem assiste aquilo. E muitas vezes a televisão, a internet, principalmente a internet que hoje, né? Todo mundo tem o celularzinho, está lá as crianças com o celularzinho. É uma porta, são portas. O que a gente deixa às vezes as crianças assistirem, né? Então, e nós mesmos, né? Algumas literaturas, enfim, fofocas, fofoca também. Né? Aquela pessoa, a gente já conversou sobre isso, né? Então a gente fala de vez em quando sobre isso, que é o quê? Alguém vem falar algo para você. Será que você realmente precisa saber de tais coisas? Será que isso vai... Por que a pessoa está falando isso para você? Será que é verdade? Vai edificar? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Sabe? Não, mas é a fofoca. E a Bíblia fala, né? Que quando alguém vem falar algo de outra pessoa, isso desce como um delicioso petisco, né? Até o estômago. Mas quando cai no estômago, se torna amargo como fel. Então, parece interessante, né? Vai seduzir. Mas fala mais. Não, eu sabia. Não, sabe aquela coisa assim de fofoca? Mas não é nada, né, agradável. Hoje eu estava numa unidade de saúde lá em Piraberaba e existem alguns problemas, né? Alguns problemas declarados em vários lugares, né? Mas quando tem muita gente assim, tem
com relação a isso, com relação a falatório, fofoca e coisa arada. E hoje a gente pôde aproveitar uma oportunidade para falar sobre isso. Diz, olha, para que você usa a sua língua? Para que a gente vai falar, às vezes, de uma pessoa que a gente não conhece? A gente não conhece o que ela está passando, a gente não sabe o que ela está vivendo. Uma vez eu ouvi um testemunho, aliás, não foi isso, não é um testemunho, foi uma ilustração disso, né? Que tinha um cara dentro do metrô. E ele estava no metrô com a esposa e tal, e entrou um outro cara com 2 crianças dentro do metrô. E as crianças estavam fazendo a maior da bagunça. E mexendo com todo mundo, e gritando, e pulando, e fazendo aquela algazarra dentro do metrô. E o metrô, geralmente, ele é tranquilo, né? Tá lá, tá indo lá nos coisas, o pessoal quietinho. E aquelas crianças agitando e coisa arada, e o pessoal voltando para casa do trabalho, cansado. E o casal começou a conversar, mas esse pai não tem... Tipo, não vai dar um jeito para as crianças, não vai falar nada, não vai tomar as rédeas, não vai, né? E as crianças faziam o que queriam, chutavam e gritavam, puxavam o cabelo do outro, um casalzinho assim, grita e coisa. E o pai sentou e ficou parado, assim, olhando. E o pessoal ficou indignado dentro do metrô com aquele pai. E aí um se levantou e foi falar com o homem, né? E disse, escuta, o senhor não vai deixar seus filhos fazerem isso, aquilo, não vai dar educação para eles e tal? Eu disse, né? É que eu estou aqui pensando. A mãe deles acabou de morrer. Eu não sei como é que eu vou falar isso para eles. A gente acabou de chegar do hospital. Eu não sei como é que eu vou falar isso para eles. O cara... Eu já queria pegar esse pai e fazer a O pai estava... Nunca pode falar com ninguém, né? O pai estava... Não sabe o que a pessoa está passando, né? Eles acabaram de perder a mãe. Eu não sei o que eu vou falar para eles. E aí? O que o cara foi para dar uma puxada no cara e o cara engoliu seco. Né? Então, às vezes, a gente não sabe o que está se passando. Por mais que a gente... Não, mas com certeza está... Porque o inimigo, isso é uma das coisas que existe na batalha espiritual. Ele coloca ideias. Ele coloca situações na nossa mente e no nosso coração. E usa o nosso raciocínio para a gente tentar... deduzir algo, né? Exatamente. Então, por exemplo, um dia eu estou passando lá, o Leco não fala comigo. Não falou comigo. Ele sempre veio me cumprimentar. Mas aquele dia eu fui comentar, ele não virou e foi para lá. Aí o diabo lança uma seta assim, ó. Não, sabe o que é? Aconteceu isso e o Leco ficou bravo contigo por causa disso. Disse, não, por causa daquilo ali. Não, você esquece. Isso aí vai acontecer. Aí começa a construir um monstrinho. E eu não vou falar com ele. Eu fico quieto. E aí aquilo vai construindo. Aquilo fica alimentando. E vai nascendo aquele monstrinho dentro da pessoa. E aí tu trata, né? Vai o Leco, mas aquele monstrinho está lá. De repente, um dia, sem mais nem menos, acontece uma coisa, o Leco começa a falar um monte de coisa para ele. Eu disse, mas o que eu fiz? E aí eu paro para pensar, depois que soltou, depois que eu liberei aquele negócio, aí eu paro, tá, o que eu falo? Sabe? Aí o cara pensa, por que eu estava pensando isso? Isso é muito comum, gente. Muitas vezes entre casal, entre amigos, entre colegas, entre família. Você fica alimentando. Então a gente sempre tem que trabalhar o quê? Na verdade, saber que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o diabo, porque o diabo ele quer destruir, ele quer dividir. Ah? E agora sim, ele leu lá 2 Timóteo, né? Os laços do diabo. Como é que se faz isso? Resistir através do quê? Palavra de Deus. Por isso é importante nós lermos a palavra. Por isso é importante, nós estamos lá com o propósito, né, do YouVersion, estamos lá lendo, já estamos chegando quase já em 250 dias, né? Por que isso é importante, gente? Por causa disso aqui. Não é para agradar o pastor, não é porque o pastor pediu, não é porque é para fazer parte da igreja, não, é para nós, é para criar um hábito, para desenvolver um hábito conjunto da igreja estar seguindo isso, diz, olha, nós já estamos terminando, pelo menos eu li uma vez por ano, uma vez no ano eu li a Bíblia toda uma vez. E eu posso dizer que eu tenho um pouco de conteúdo, eu me alimentei de algo, eu fui fiel àquilo porque isso para mim foi importante. Mas o quanto nós somos fiéis à palavra de Deus?
Mas é fato que a nossa carne, ela não quer que a gente ore, ela não quer que a gente leia a palavra, ela não quer que a gente venha nos cultos, ela não quer. Né? Nós temos casos de pessoas aí, gente, que para vir na igreja é um parto. Mas para ir para qualquer outro lugar que for, ela consegue ir. É fácil. É fácil, é 2 palitos para ir lá para outra cidade, para ir numa festa, para ir não sei aonde, mas assim, para estar no culto, que é 2 vezes por mês, a pessoa não consegue. Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e, sabe? Por quê? A gente sabe que há. E quando a pessoa, ela resolve efetivamente ir, aí acontece algo com ela. Aí fica doente, ou estraga o carro, ou dá alguma ziquezira para que a pessoa não venha. É uma batalha espiritual. Então, resistir através da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, e outro já vai abrir de 1 João 4. Ele lê para nós lá. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então, exemplo, está ali embaixo, né? Ardil da falta de perdão. Falta de perdão significa vitória para Satanás. Se nós não perdoamos, nós demos a vitória para o diabo na nossa vida. Porque Deus não tem como nos perdoar se nós não perdoamos. Isso é bíblico. As pessoas às vezes pensam assim, mas eu perdoei. Perdoou, então vai lá falar com a pessoa. Não, porque você não perdoa. Claro, você não precisa estar lambendo a pessoa, né? Não precisa estar toda... Não, mas você pode chegar até nela, cumprimentar. Né? Você pode se relacionar com a pessoa. Isso é posicionamento. Perdão é posicionamento. Quando a gente fala a palavra perdão, quer dizer que eu morri pelo outro. Então, por exemplo, o Rock fez um negócio para mim. Eu não gostei daquilo. Mas ele foi lá e me pediu perdão. Eu sofri o dano. Mas eu vou perdoar ele, então eu morro. Eu preciso morrer nesse dano para que ele possa viver. E eu também. Porque se eu ficar segurando, se eu dizer, não, eu não te perdoo por isso, eu vou morrendo e ele vai morrendo também. É algo que prende as pessoas. Prende de verdade. Às vezes a pessoa diz que perdoou, mas só de palavras, mas está ferindo no coração, né? Exatamente. Perdoar não é um ato, não é um sentimento. O perdão, ele é um mandamento, é um posicionamento, assim como o amor. Tem que ser de coração. Tem que ser de coração. Mas assim, se você dizer assim, eu vou perdoar de coração, às vezes você não vai conseguir naquele momento. Mas você precisa decidir, não, olhar para a pessoa e dizer, eu te perdoo. Por mais que tu tá corroído por dentro. E durante um tempo, aquela dor ela vai ficar doendo em você. Fiz isso. Tu perdoou, mas fez isso. Não perdoei, não existe mais nada. Não existe mais nada. Está perdoado. Não existe mais nada, está perdoado. Né? Eu perdoo essa pessoa e tal, e você vai, quando vê aquilo, desaparece. Porque o próprio Deus vai trabalhando, o próprio Deus vai curando, né? À medida que você vai se permitindo. Você fala alguma coisa? Não? A falta de perdão é uma prisão, né? É uma prisão. Se você for fazer uma visita no hospital, na área de oncologia, por exemplo, 90% das pessoas que estão lá, falta perdão. E a Bíblia fala que a falta de perdão corrói os ossos, né? É como podridão nos ossos. Então, pessoas que têm problemas nessa área, geralmente têm problema de falta de perdão. Isso gera doença patológica. Ok? Quem abriu lá 1 João, capítulo 4? Filhinho, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Por amor, e é aquele que está, porque o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Muito bem. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ontem eu ouvi um testemunho interessante de um aluno meu. Eu retomei agora um projeto que eu tinha há muitos anos na UPEX,
um projeto de ministração da palavra dentro da UPEX. Então, sempre no final de um dos encontros da aula, eu tiro lá uns 10, 15 minutos, eu ministro a palavra e eu oro pela turma, né? Eu fazia isso, já ganhamos centenas de pessoas para Jesus lá, e eu tinha parado, né? Por conta que a UPEX estava passando por umas dinâmicas de aula, então eu não conseguia me organizar para fazer isso e acabei parando. E esse ano eu senti no coração que eu deveria retomar isso, e retomamos, começamos agora. E ontem eu estava aqui no IDU, ministramos a palavra para os alunos lá, trouxe uns pensamentos, oramos por eles. E aí um dos alunos me procurou no final da aula, depois o pessoal foi embora e tal. E aí ele me falou e tal, que eu tinha falado com ele, e me contou um testemunho, porque ele também é crente, né? Ele é da Assembleia de Deus, e ele falou assim, pois é, professor, essa questão daquilo que está em nós ser maior do que aquilo que está no mundo, nós estávamos uma vez numa atividade de evangelização dentro do cemitério do Dia de Finados, que é o que a gente já fazia na época da chamada, Operação Finados, né? E eles também fazem, eu acho que até hoje. E nós estávamos lá, estava eu com alguns jovens e papapá, e nós passamos por uma salinha, essa é uma das salas do cemitério lá, que tem, não sei se era uma sala para alguma coisa lá, e tinha alguns espíritas, não sei se da Umbanda, do Candomblé, e eles estavam ali rodando, ali estavam aqueles saiote, tocando batuque, papapá e papapá, e estavam lá invocando algumas coisas lá, né? E ele chegou e estava um jovem com eles, meu Deus, vamos dar um fora daqui, vamos embora daqui, não sei o quê. Eles, por quê? Por que nós vamos embora daqui? Não, porque eles estão fazendo não sei o quê, papapá e tal, e a gente tem que... Não, o que está em nós, maior do que o que está no mundo. Aí ele falou, vem cá, quer ver? Aí ele encostou na porta e ficou orando em espírito, né? Olhando o pessoal, olhando o celular e tal, olhava e orava em espírito. E o guri do lado tremendo, né? E orando em espírito, aí disse que o pessoal estava lá e rodava e papapá, e batia os tantão, de repente começou a olhar para o outro, ele olhava para ele, eles olhavam para o tabaco, olhavam para o outro, pararam de rodar, e eles olhavam para um, olhavam para o cara, aí um pegou e já saiu, aí o outro pegou e já guardou coisa, aí o outro foi, quando viu, não tinha mais ninguém, ele foi todo mundo embora. Pararam. Aí começaram a falar e tal, e eles olhavam para cima e ficavam olhando para ele, e ele quieto ali no celular, né? Encostado na parede, como se não tivesse nada, né? Curioso. E ele orando em espírito, repreendendo, orando em espírito, bem de boa. Entendendo? E os caras lá tentando, pô, mas está diferente, isso aqui não está conseguindo. E aí o pessoal foi embora. Né? Por quê? Porque o que está em você, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós temos que ter esta ciência. Não significa que a gente pode brincar com isso. Não podemos também ser imprudentes. Porque tem gente que é imprudente, né? Se acha, né, o super-homem, como diz a palavra, aconteceu isso lá em Atos, tem um exemplo lá, né, dos filhos, não sei de quem lá, não lembro o nome agora, que apanharam na cara, né? De Cefa, né? Apanharam na cara lá porque, né, o diabo falou, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, agora vocês eu não sei quem é, né? Então, assim, a gente tem que ter prudência. E a gente sempre tem que ter ciência do seguinte, qualquer ação, qualquer movimento nosso contra alguma coisa, ou nessa questão espiritual para libertar alguém, sempre o que motiva não é simplesmente para você aparecer, ou para você querer experimentar, ou você querer medir forças, não, tem que ser por amor a alguém. Você vai se mover num local, você vai repreender uma entidade, vai repreender um demônio, ou vai fazer qualquer coisa por amor a alguém, visando libertar alguém. Só por isso. Se não é por isso, você não vai chegar e entrar dentro de um terreiro e começar. Não vai ganhar uns atabaques na cabeça lá, né? Porque assim, não tem sentido. Sim. Não tem sentido, né? Ok? Então vamos lá. Efésios 6,11 a gente já leu, né, da armadura de Cristo. Então existe essa armadura à nossa disposição. Então essa armadura é para o combate, tá? É para o combate.
Lucas, alguém abre Lucas 10, 19 e outro já vai abrindo Tiago 4, 7. Eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, mas lhes fará dano. Essa palavra ela é tremenda. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. A gente até pode, às vezes, se incomodar com algumas circunstâncias. Né? Podemos estar na rua, acontecer um negócio, podemos arrancar uma cutícula e ficar doído, podemos fazer uma outra coisa, tropeçar num pé numa pedra, podemos, sabe, acontecer estragar o carro, ou, sabe, qualquer coisa. Mas nada nos fará dano algum. São circunstâncias que nos rodeiam, que buscam sempre o quê? Nos desanimar, nos distrair, de alguma maneira nos trazer o quê? Dúvida. Dúvida. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza das coisas que não se veem, firme convicção daquilo que se espera. Se nós temos fé, nós temos a firme convicção daquilo que se espera. Se nós temos a firme convicção daquilo que se espera, a gente não se deixa levar pela circunstância. Então isso é um exercício. A fé, ela é um exercício. Quando a gente não exerce a fé, a gente não consegue mais agradar a Deus. E aí a gente começa a ter alguns sintomas. A gente começa a pesar nossa alma. Então a gente vê o salmista, né? O próprio salmista tem um salmo que diz assim: por que andas abatida, minha alma? Por que andas abatida? Espera onde? No Senhor. Ou seja, tenha fé. Leva, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando a gente passa por situações, a gente passa por dificuldades, nós temos que o quê? Olhar para o alto, olhar para a promessa. Porque dias difíceis sempre terão, batalhas sempre teremos. A guerra ainda não foi, ela não terminou, né? Ela já foi declarada vitoriosa para Jesus, ele já venceu, porém ela não terminou. Nós já sabemos o fim dessa história. E enquanto não chegar ao fim, o diabo ele vai fazer de tudo para tentar tirar de combate várias pessoas e levar à bancarrota, né, boa parte daqueles que estiverem fora desse propósito. Né? E isso também é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A questão da leitura da palavra, né, da gente ter a palavra dentro de nós para obedecer, né, a palavra. Então, porque eu vejo assim, que se a gente não tem uma vida com Deus, se a gente não, né, às vezes a gente espera pelas pessoas orarem pela gente, a gente não se levanta, a gente não faz a nossa parte. Daí não tem como Deus fazer a parte dele se nós não fizermos a nossa parte diante de Deus, obedecendo, lendo, estando conectado com Deus, procurando sempre buscar Deus, né? Sim. Então é uma luta que... Aí Deus luta com a gente, né? Deus está lutando com a gente. Agora, se a gente não faz nada, se a gente se alimenta das coisas desse mundo, porque tem muita coisa para a gente se alimentar do mundo, o mundo oferece muito alimento, né? E a carne nossa sempre tende a ver as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Sim. Então essa batalha, né, que Deus vence, mas a gente precisa se levantar também. Isso mesmo. Tiago 4,7, quem lê para nós? Portanto, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, não às circunstâncias. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e não às circunstâncias. Então, muitas vezes a gente se sujeita ao que? A circunstância, a dificuldade. A gente se prostra, e aí se a gente vê a circunstância e a gente deixa a obra de lado, a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos pediu, a gente já perdeu. Agora, quando a gente resiste, quando a gente se sujeita a Deus e a gente tem essa convicção, quando a gente conhece da palavra, o que acontece? Nós iremos resistir ao diabo e aí ele vai fugir. Significa que o diabo ele vai lutar contra você um tempo, mas vai ter um tempo que ele vai recuar. Isso em todas as áreas da nossa vida.
Eu estava falando para uma pessoa, nem lembro quem. Eu disse assim, a pessoa estava com um problema, ela queria vir no culto também, eu acho que ela não se sentiu bem, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, olha, se o diabo descobrir que cada vez que ele te der esse problema, você não se move, toda vez que tiver aqui no culto, ele vai te dar essa, porque você não vai se mover. Ele vence você ali. Não é verdade? Nós estávamos lá umas semanas atrás, lá na Efésios 6, para gravar o programa. A luta que a gente teve naquele lugar, para fazer aquele programa entrar no ar. Né? Vocês estavam lá, vocês lembram? Então, assim, se nós não nos posicionássemos, se nós não orássemos, se nós não declarássemos, a gente pegasse simplesmente as coisas e viesse embora, pronto, cada vez. E aconteceu mais vezes. E depois o quê? Depois a coisa andou. Resistia o diabo, nós resistimos o diabo e ele fugiu. Então quer dizer que ele não vai mais investir? Claro que vai, agora ele vai tentar outra estratégia. Mas a forma dele agir é sempre a mesma, porque uma coisa que o diabo não é criativo. Ele sempre age da mesma forma e a gente sempre cai. E a questão da oração também é bem extraordinária, né? Essa semana eu estava lendo um livro, aquele livro Uma Vida com Propósito, ela fala que, por exemplo, a questão da oração, né? Da batalha espiritual. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não ouve a Jesus, né? Ela não ouve o que tu está falando, mas se tu te colocar em oração, em intercessão para aquela pessoa, isso vai chegar na pessoa, porque não tem como uma batalha travada não chegar a Deus, né? Deus não fazer a pessoa, o Espírito Santo, né? Convencer a pessoa de que ela precisa de Jesus. Então fala mais ou menos essa questão até coloquei essa frase no grupo lá. Achei bem interessante essa colocação que ele colocou, né? Sobre essa questão da batalha, da oração, de você estar intercedendo pela pessoa, de você estar orando pela pessoa. Isso é muito importante. Principalmente, às vezes, a gente pelos parentes, né? Porque às vezes tem um parente que está lá assim, destruído, caído. E a gente assim, às vezes não faz nada. Mas se a gente orar, se a gente falar, Deus, eu declaro, sabe? Vai se converter, vai aceitar Jesus, abre a mente dele. Sabe assim, Deus está ouvindo, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Então a gente vai ganhar ele no chão, na oração. Às vezes a gente não vai ganhar com as palavras, mas a gente vai ganhar na oração, na intercessão, né? Por isso que é muito... Por isso que a gente tem que fazer isso, sabe? Deus nos levanta, né, para fazer isso. Eu tenho um testemunho em relação a isso aí. Hã? O meu irmão mais velho, quando eu vim para Jesus, ele até ficou meio alheio, meio bravo. Falei, filho, depois de velho, vira crente. E aí eu comecei a orar pela família toda e eu e a Fátima comentava, aquele ali é o último que nós vamos conseguir ganhar para Jesus. E continuemos, e vai, dá-lhe orar, foi o primeiro a vir para Jesus. Olha só. Então, é isso aí, velho. É isso. Falava do meu irmão crente, agora ele mas esses que falam muito são os primeiros que vêm, né? Vamos falar um pouquinho então sobre maldição hereditária. Existe um princípio espiritual de semeadura e colheita. Está lá em Gálatas 6, 7. Outro já vai abrindo lá em Gênesis 3 e outro Hebreus capítulo 6. Meu pai, tá só virando aqui, ó. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso. De Deus não se zomba. Uma das coisas que a gente sabe, né, é que quando a gente toma decisões na nossa vida, você pode ter o perdão de Deus? Pode. Mas você sempre vai colher o fruto. Vou dar um exemplo meu, da Raquel. Nós conhecemos a Jesus, nós já estávamos morando junto. Né? A gente já era marido e mulher. Eles conheceram na balada, coisa arada, e a gente conheceu Jesus. E aí, por conta disso, a gente resolveu se casar e acertar a vida, né, como casal. Porém, a gente nunca vai experimentar a mesma plenitude de um relacionamento de um casal que se guardou no casamento, né, que se manteve santificado até o período do casamento. A gente não vai experimentar isso. Senhor, mas né, eu me arrependi, eu fui lá, ok, nosso casamento está aí, fizemos 25 anos e tal, mas aquela situação, aquela plenitude, aquilo que estava preparado para nós,
Por mais que a gente não tenha culpa, que a gente não conhecia, Mas a é gente vai mesmo não experimentar. conhecendo? Mesmo não conhecendo. Falar que Mesmo tem não conhecendo. coisa que vocês não conhecendo. Perdeu a oportunidade. Mas o que acontece? Não quer dizer, né, porque a gente não experimentou essa parte. Mas o que Deus quer que a gente experimente, que a gente viva? Jesus morreu pelo quê? A salvação. Isso a gente não perde. Existem coisas nessa terra que a gente deixa de experimentar ou a gente paga, né? Mas o que Deus quer é que a gente viva na eternidade, com Ele. Salvação. Vida eterna. É isso que Ele quer. É que nem uma pessoa, um ladrão. O ladrão foi lá, roubou e tal. E aí ele foi preso. Ele se converteu e tal. E nisso está na igreja e aí descobrem lá, vai ser julgado e o cara é preso. Pô, mas eu me converti, eu pedi perdão, eu devolvi as coisas. Não, mas você vai ter que pagar pelo que você fez. Ah, mas então ele vai ter que pagar. Perdeu a salvação? Não, ele tem uma vida, né, uma vida reta, ele se arrependeu, mas ele vai ter que pagar por isso. E a história de Davi, né? História de Davi. Perfeito. Davi é a mesma coisa. O homem segundo o coração de Deus era um homem segundo o coração de Deus, mas a vida foi uma lástima. Consequência na vida dos Os filhos, né? Os filhos todos, né? Todos. Para só Salomão que não. Todos foi uma tragédia, né? Um em cima do outro. Então, assim, por quê? Por causa de um pecado. Então, isso que nós temos que entender. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. As nossas decisões, elas vão sempre contra nós. Por isso é muito importante, por isso a gente fala sobre o temor de Deus. A gente vai tomar uma decisão. Pô, eu estou tomando essa decisão por minha causa ou por causa do Senhor? O que Deus pensa disso? Porque as pessoas às vezes carregam problemas na vida toda daquilo que as decisões que elas tomaram no passado. E não adianta depois, porque Senhor, tenha misericórdia, papapá. Né? Temos mães solteiras, pais, né, virados no chapéu velho, aquela coisa toda, papapá. Cara, naquele momento, mas eu não sabia, eu tive esse problema, isso ok. Você se arrependeu, você voltou para os caminhos de Deus, estava tudo certo. Mas tem coisas que você não vai ter consequência, caminha. Né? Agora tem gente que mesmo assim, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo da verdade, ainda continua correndo perigo, correndo, né, brincando ali no penhasco, né? Isso é complicado. Né? Pessoas que não temem, aí chama-se ímpias, pessoas ímpias, chama-se impiedade. Porque é nessas horas que o diabo procura derrubar. Exatamente. Ele anda para justamente para derrubar aqueles. Exatamente, brincando, né? Brincando com o pecado, aquela coisa toda. Derrubar para não levantar mais. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Já foi lido, não? Não, né? Então, quem lê para nós, outro já vai abrindo Hebreus 6, 8 e outro Jeremias 29. Gênesis capítulo 3, quem lê? Um de cada vez. Subiu. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Então a gente vê que a consequência do pecado de Adão, toda a natureza sofreu. Por quê? Porque estava tudo debaixo da autoridade dele. Ele dominava sobre os animais, sobre o jardim, ele cuidava de tudo. Mulher não ia ter dor de parto. Né? A partir do momento que ele pecou, se voltando contra Deus, desobedecendo a Deus, tudo aquilo que estava debaixo dele sofreu consequência. Né? Então, como ele diz assim, exemplo, uma jovem que engravidou, perdão, mas as consequências ficam. Né? Deus pode ter misericórdia? Claro que pode. Né? Tem algumas questões. Eu, por exemplo, sou fruto de um adultério. Né? Meu pai, né, com a minha mãe, foi adúltero. Eu sou fruto de um adultério. Eu sou fruto de um casamento. Meus pais nunca se casaram. Né? Meu pai ainda hoje ele brinca com isso. Né? Vendo, ó, que não é tão malzinho, né, ó? Fruto de adultério assim, velho. Fica quieto, pai. Fica quieto, não me faça pegar nojo. Né?
Mas Deus tem misericórdia, né? Porque a gente era, eu na verdade, quando eu nasci, eu era para ter morrido. Minha mãe perdeu 6 crianças antes de me ter. Ela não podia ter filhos, né? Isso por conta de um aborto que ela tinha feito. Deus tinha um propósito da tua vida também. E eu, quando eu nasci com muitos problemas de saúde. E o médico disse que eu não ia sobreviver. Eu nasci todo incompleto, fui direto para a incubadora, fiquei um tempão lá. Minha mãe que fala. E o médico falou, não vai sobreviver essa criança. Vamos aí. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito. Mas não quer dizer que está certo. Deus, ele usa das coisas deste mundo. Né? Ele usa de misericórdia, ele ama todos. Porque ele ama a sua criação. Não é porque a criança às vezes foi gerada fora de um propósito, ou fora de um tempo, ou não foi desejada, que Deus não ama. Deus permitiu. Tem quantos casais aí casados, bonitinho, crente, que não conseguem ter filhos? E tem, né, um pessoal aí, os carniços aí que parece pipoca. Parece coelho. É? Coelho. 30 dias já está pronto já. 7 coelhos. Não, e como tem, né? Misericórdia. Então assim, Deus ele é Deus, né? Então, tudo ele usa de um propósito. Agora eu vou sentar um pouquinho para ficar na mesma altura de vocês. Olha só. Quem abre lá em Hebreus 6:8? Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Olha só. O que nós, quando nós fomos criados, nós somos criados para quê? Para produzir frutos ou produzir espinhos? Frutos. Depende da árvore que você é. Depende da árvore que você se torna. Se você se torna uma árvore frutífera, você vai produzir frutos. Lá no Salmo 1 fala, né? Feliz o homem, né, que não segue o conselho dos ímpios, que não senta a roda dos escarnecedores. E lá fala, ele dá fruto no tempo certo. Deus nos chamou para sermos árvores frutíferas, para nós alimentarmos. Você alimentar alguém é você ser bênção na vida de alguém. Agora tem pessoas que só fazem espinhos, só produzem espinhos. Os frutos que é mais docinho, os frutos já são mais azedos. Tem tudo isso, né? Que a gente gosta. Então, assim, a maldição hereditária, aí a questão, né, trata muitas vezes do pai, da mãe, de algumas questões que foram liberadas, né? Ele vai produzir que tipo de fruto? Daquilo que ele é, né? Porque você não tem como produzir outro tipo. Você é um pé de banana, você não vai produzir maçã. Então, por isso que quando nós estamos em Cristo, nós temos uma bênção, está lá em Deuteronômio, né? As bênçãos sobre aqueles que servem a Deus. Da mesma forma, a maldição daqueles que não servem. E isso vai o quê? Nas gerações, vai nas pessoas, vai nos filhos, né? Então é isso que ele fala aqui. Lá em Jeremias 29, outro já lá em Deuteronômio 5 e outro Deuteronômio 23. Vai lá. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta, entre todas as nações para onde eu os dispersei. Jeremias está falando o seguinte aqui. Os pais dessa geração de Jeremias tinham experimentado coisas tremendas em Deus. Mas eles não replicaram isso, esse temor para os filhos. E nasceu uma geração totalmente iníqua. E Deus mandava, isso a gente vê nos livros, né? A gente vê nos livros históricos, principalmente nos históricos, a ascensão e a queda dos reis, né? A ascensão e a queda dos reis. E por conta disso, por conta dos pais, porque eles não prepararam seus filhos, porque eles não ensinaram seus filhos, porque eles não colocaram seus filhos no temor do Senhor, os filhos iam sofrer as consequências. E Deus não decide isso de um dia para o outro. Isso às vezes passa de gerações, são décadas, Deus falando, Deus mandando profetas. Povo, voltem-se, parem de fazer isso. Parem de queimar os seus filhos vivos na fogueira para esse demônio. Parem de ficar perseguindo, de ficar desejando a mulher do próximo. Pare. Não, vem cá, tem que matar o profeta.
prendia o profeta, aí Deus mandava outro, e aí aí Deus, então tá, então agora vocês vão sofrer a consequência. Mas é consequência do quê? Dos pais. Por isso nós temos que sempre entender que a resposta, quando nós desejamos ser pais, quando nós vamos frutificar, nós somos também responsáveis por esse fruto. Nós temos que cuidar desse fruto, nós temos que conduzir esse fruto, conduzir as pessoas, ensinar o caminho de Deus, né? Mas isso é outra ministração. Deuteronômio 5:9, o que diz lá? Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas logo depois ele fala, mas eu abençoo aquele que me serve até 1000 gerações. Bem proporcional, né? 4 gerações para 1000 é bem proporcional, né? Aí a gente vê o tamanho da misericórdia do nosso Deus. Então a nossa geração, aquele que serve a Cristo de verdade, aquele que busca a Deus, que entende no seu coração quem é Deus, nós temos uma promessa de 1000 gerações para frente. Mas aqueles que aborrecem a Deus, que não cumprem a sua palavra e tal, tem uma promessa de até 4 gerações para frente. Amém? Deuteronômio 23:2, outro abre em João 9:2. Seus discípulos me perguntaram, mestre, quem pecou? Isso é João? Não, primeiro é um Deuteronômio. Deuteronômio 23:2. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Então aqui tem você vê também uma palavra que a lei profetizava, né, declarava acerca das pessoas. Então, união ilícita. Né? Por exemplo, um homem foi lá e abusou de uma mulher e nasceu uma criança. Essa criança, esses pais não poderiam entrar na igreja até a 10ª geração. Então, isso é uma maldição. Né? Uma outra maldição, por exemplo, a questão acho que eu já falei sobre isso também, a questão da lepra, né? Que a gente conhece como hanseníase. A lepra também era algo que vinha, né, como maldição, geralmente de pecados dos pais, dos filhos e tal. E o que acontecia com quem era leproso? Ele era desligado, retirado de uma cidade longe, uma cidade refúgio, e ele era condenado a morrer lá, sozinho, sem família, sem convívio, sem nada, se desmanchando lá, aos poucos. Então você imagina, e às vezes a pessoa não sabe por quê. Ela não fez nada de errado, mas ela tem alguma coisa que passou. A lepra não é contagiosa. Mas e por que tinha que ser separado? Foi algo que foi determinado na lei. Porque eu acho que a pessoa ficava impura, um negócio assim. Aí, sim, ela chegava perto. Então, não, a hanseníase ela não é contagiosa. Por causa do pecado dos pais, da geração dos pais, né? Porque na verdade assim, antigamente Deus estava ensinando sobre a questão da santidade. Santidade é ser santo, é ser separado. Para você ser separado, você tem que ser o quê? Puro. Né? Então, por exemplo, os animais que eram levados a sacrifício eram animais perfeitos. Animais, né? Os melhores animais. Da mesma forma, nós tínhamos que ser o quê? Puros. Tínhamos que ser perfeitos. O que é ser perfeito? Ser perfeito não é não errar. Ser perfeito é cumprir o propósito daquilo que Deus tem para a vida de cada um. De que maneira? Se santificando. Se você se santifica, se você sabe quem você é, você pode cair, você pode, mas opa, Deus me perdoa, foi mal, segue para frente. Você sabe quem você é separado, você é puro. Agora, aquelas pessoas que às vezes tinham iniquidade no seu coração, já tinham uma tendência a ir para o mal, muitas vezes a prejudicar, porque tem um vaso de honra e um vaso de desonra, né? Nós sempre podemos escolher, a nossa natureza já é pecaminosa, nós já temos uma inclinação natural no pecado,
Então já está lá dentro. Romanos fala, né? Que o salário do pecado é a morte. Então nós já temos essa inclinação fruto do pecado de Adão. Agora, quando Deus manda, né? Quando Deus vem e fala, diz, olha, eu quero que vocês se santifiquem, eu quero que vocês façam isso. Ele estabelece a lei para quê? Para que pudessem se aproximar dele. Jesus depois ele vem e cura os leprosos. Ele diz, olha, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para transformar a vida de vocês, eu tenho poder para restaurar essa comunhão. Então tudo que era impuro, uma pessoa, por exemplo, um coxo não podia entrar no cenáculo, né? Na igreja os coxos não podiam, eles ficavam, né? Os aleijados não podiam, os cegos não podiam, porque eles eram tidos como impuros. As mulheres, né? Tinha tudo, a mulher estava lá no período menstrual dela, também não podia entrar. E aí tinha que se fazer todo aquele ritual de purificação e tudo mais, porque eram rituais. Deus estava ensinando algo ali, né? E depois Jesus vem e diz, olha, o princípio disso é isso. Quando Jesus chega dentro do cenáculo lá, e pega um homem que tinha as duas mãozinhas tortas, estava fora, e pega e cura no sábado. O pessoal está mais preocupado no sábado do que com a transformação, com a vida da pessoa. Né? Com a vida da pessoa. Fariseus, né? É. Enfim. Então a gente vê Deus ele meio que provocando algumas coisas, né? Provocando para ensinar através da lei o que ele queria, aonde que ele queria chegar. Vamos lá. Mas a lepra é contagiosa. Não, a lepra não é. Ela passa pela tosse, espirro. A hanseníase, até onde eu sei, ela não é contagiosa. A hanseníase, que é a lepra, ela não era. Estou lendo aqui, acho que o Google está mentindo. Mas como que daí não podiam tocar nas pessoas que tinham lepra, que separavam? Pra mim, Não até podia nem hoje chegar era perto, na verdade. contagiosa. Não podia nem Pra mim, chegar até perto. hoje. Por isso que eu achava que era contagiosa, por isso que era separada. As pessoas tinham que ir lá para outra cidade e ficar lá até morrer. É que tem, que na verdade tem uma Infecciosa causada pela bactéria. tem uma bactéria ali, só que assim, naquela época havia muito essa questão das doenças sexuais transmissíveis, DSTs, né? Hoje também tem, né? Só que não havia muita coisa ligada à higiene. É que hoje, na verdade, Fabio, que eu estou me confundindo é o seguinte, é que hoje a hanseníase já, na verdade, já não existe mais, e ela não é mais contagiosa por conta do nosso padrão de higiene que a gente tem. Mas lá era. Mas naquela época era. Quer ver um exemplo? Uma outra coisa que tinha um padrão. Por que, por exemplo... não tinha banho todo dia, não tinha essas questões, né? A pessoa não lavava a mão, né? E a hanseníase, ela praticamente foi extirpada da sociedade, assim, do mundo, né? Não, já teve tratamento e tal. Tinha uma época que havia tratamento, eles até instigavam, eu lembro do Ministério da Saúde, mas ela foi extirpada. E assim, por que, por exemplo, não podia se aproximar da mulher no período, o homem não podia se aproximar da esposa no período menstrual? Nem encostar a mão. Nem encostar. Por causa da higiene, por causa de doenças que isso causava. Havia uma série de questões ligadas ao dia a dia, à higiene, né? Porque estava, imagina, o povo não tinha água encanada, não tinha. Isso foi surgir milhares de anos depois, né, que vai começar a ter a questão da higiene com os romanos, né, com os banheiros, que eram os banheiros públicos, aí o banheiro era público, né, mas era público, mas não era separadinho, era todo mundo junto ali. Uma beleza, né? Todo mundo fazia junto ali, pelo menos tem aguinha para lavar. Tem parte que era feito no pátio, né? Não, isso na França. Ah, na França. Na França, agora, na França recentemente, estamos falando ali na idade contemporânea, saiu da idade média para contemporânea, ainda não tinha banheiros, os franceses não tomam banho até hoje. Por isso que eles investiram nos perfumes. Não, mas eles não tinham banheiro dentro de casa. Eles faziam as necessidades em baldes e jogavam pela janela. Aí saiu um bicho aí, o peste negro. Exatamente. Havia uma lei em Paris, por exemplo, né? Por que teve a peste bubônica? A peste negra, a famosa peste negra. Porque as necessidades estavam tudo não, o pessoal jogava, eles tinham que gritar 3 vezes. Como é que eles gritavam? Falava um nome francês lá, ou de água e fogo, não sei o que lá, gritava 3 vezes e jogava para fora da janela que estava passando lá.
lascou. Os caras tinham comido aquelas comidas estranhas lá e tal, naquele. Né? Aí não adiantava. Só que assim, a proliferação de ratos e tudo mais que criou a peste negra. Aí eles começaram a morrer. Aí entra depois o casal Curie, o Pasteur, que descobre a questão da sepsia, não sabia que existia bactéria, não sabia que existia asepsia. Né? Eles faziam os procedimentos tudo, assim, né? Não esterilizavam, né? Isso é uma outra história. Não sabia que existia Então, esse conceito, por isso que eu digo, antigamente a lepra, por questão da... Aí tem razão, ela era contagiosa e tal, mas hoje já não tanto. Você imagina a gripe, naquela época. Né? Então, não existia vacina, né? Hoje tem vacina, naquela época não tinha nada. Vamos lá então. João 9:2, que alguém já abre Ezequiel 18 e Deuteronômio 9. E eu já abro lá em Gálatas 3. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Isso. Então, quem pecou? Este ou seus pais? Aí tem uma situação que Jesus ele fala um negócio muito interessante aqui. Ele diz assim, olha, não foi nem este, nem os pais. Neste caso aqui. Ele citando o que estava acontecendo em Israel naquele momento, ele diz, isso aqui acontece, a situação existe para que se cumpra, para que se mostre a glória de Deus. Porque se todo mundo tivesse são, saudável, bem, como que Deus iria se manifestar? Quando a gente tem uma vida muito boa e o povo é assim, a gente é assim, a gente se afasta de Deus. As coisas dão muito certo, né? Você está bem, está de saúde, está com muito dinheiro, tá... não, eu vou inventar outra coisa. Vamos fazer outra coisa, vou, sei lá, viajar. Vou inventar alguma coisa. Tem alguma coisa? Não, mas a pessoa se afasta, né? Então tem algumas questões, claro que não são todos, tá, gente? Mas a grande maioria, a gente se deixa levar por algumas questões. Então sempre tem que ter alguma coisa que te mantém ali no seu lugarzinho. Então, para os judeus, assim como uma palavra não era meramente um som que saía dos lábios, mas um agente enviado, também a maldição era um agente ativo que causava danos. A gente viu lá antes em Tiago, né? No livro de Tiago lá que fala resistir ao diabo, mas Tiago também fala sobre o poder da língua. Até ninguém cita aqui sobre a língua, né? O poder da vida e da morte está na língua, está no livro de Tiago. Muitas das coisas, né, você fala, você simplesmente declara alguma coisa sobre a vida de alguém, você está dando legalidade para aquilo acontecer. Porque tudo no reino de Deus é através da palavra. Você declara com os seus lábios que você aceita Jesus. Você declara a salvação. Você adora a Deus com os seus lábios. Né? Então, da mesma forma como você fala assim, você não sei o que, porque tu nunca vai dar nada na vida, porque... Pronto, você já deu poder, você já liberou sobre aquela pessoa uma maldição. Principalmente os pais com os filhos, né? Eu ia falar isso, principalmente os pais, né? Principalmente os pais com os filhos. Exatamente. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Uma das primeiras coisas que eu lembro que aconteceu no presídio, quando a gente começou a fazer o trabalho lá, a primeira coisa que Deus mudou lá foi isso. Sobre o que eles falavam e liberavam uns para os outros. Quando eles começaram a parar de falar, fazer algumas brincadeiras, seu isso, seu aquilo, porque isso, porque aquilo, pronto, já mudou o ambiente daquele lugar. Porque era muita palavra de maldição, era muita palavra liberada. Mesmo uma pessoa falando assim, de brincadeira? Mesmo de brincadeira. A maioria a gente vem fazendo isso. Sim, porque eles não conhecem. Porque não conhecem. A palavra fala, né? Jesus falando, né? Aquele que falar, que chamar o seu irmão, o seu tolo, o seu bobo e tal, está sujeito ao fogo eterno. Por quê? Mesmo sem saber. Por que a gente lê lá no Salmo 1, não se sentar à roda dos escarnecedores? Por quê? Porque a nossa palavra tem poder. A gente vai liberar coisa que não deve. A gente vai ativar nos céus coisas contra as pessoas sem saber. Só que a gente vai sofrer o dano mesmo assim. Né? E para Deus não há pecadinho e não há pecadão. Né? Exatamente. Por isso que a gente tem que ter essa consciência de quem nós somos, né? Saber quem nós somos. Isso. Cuidar da nossa língua. Ezequiel 18:4.
pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar é que morrerá. Se não houver pecado, a maldição não se cumpre. Então, para que a gente sofra alguma maldição, para que a gente esteja debaixo de alguma maldição, nós temos que ter uma legalidade. Legalidade. Se tem alguém padecendo por conta de uma maldição na sua vida, seja qual for, existe uma legalidade. Porque se a pessoa tem uma palavra que diz que maldição sem causa não é como um passarinho, ela não se cumpre. Então, se eu estou debaixo de uma maldição, é porque eu estou dando de alguma maneira uma legalidade sobre a minha vida. Mas às vezes não é uma legalidade que eu determinei, mas que às vezes o meu pai determinou. É assim? Às vezes você está lá, está sofrendo por uma coisa, mas não você. Às vezes o seu pai ou alguém que liberou sobre a sua vida, que deu essa legalidade. Então tem que se quebrar isso, né, rejeitar e pai, aí você quer. Há uma legalidade. E ela só se cumpre se eu vacilar e cair nessa, né? Se não é quebrado e dali para frente, daquela geração em diante, ela é cortada, né? Sim, exatamente. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende quem nós somos, a palavra de Deus diz que Ele levou todas as maldições sobre si, levou tudo, então é para ser cortado isso. Só que algumas coisas às vezes ficam ainda pendentes, por quê? Porque você tem, são alguns casos específicos ali que você precisa trabalhar, precisa descobrir, porque você vai sendo transformado dia após dia, né? Então Deus ele dá aquela mudança, assim, você é perdoado, já estou, né, já transformado, é batizado com o Espírito Santo, é coisa errada, mas às vezes tem coisas lá no passado, alguma coisa precisa ser quebrado. Ainda estou vivendo na minha vida porque eu estou colhendo. Eu plantei. E isso muitas vezes tem maldição por trás, né? Não é porque a gente às vezes a gente está em Cristo e tal, que a gente pode fazer qualquer coisa também. Tem muita gente que está em Cristo e faz coisa errada e atrai para si maldições e tudo mais. Teve um caso de uma irmã, uma vez comentou com um pastor, que estava num culto lá e caiu endemoniada. E aí, mas essa irmã caindo, mas por que de repente assim, aí começou a cair endemoniada, e foram falaram com o marido, mas o que aconteceu? Não, é que a gente teve semana passada, não sei o que, a gente foi para um motel. Foram para um motel, ganharam, acho, foram sorteados, quer dizer, se inscreveram em alguma coisa lá, ganharam num sorteio lá e foram fazer uma noitada no motel. Mas assim, aonde eles se deitaram, o que eles fizeram, tal, deu legalidade para que aquilo caísse na mulher. Mas estava na igreja, se não me engano, até era uma líder lá, alguma coisa assim. E a mulher caiu endemoniada no meio do culto, uma líder assim. E foram descobrir aí dos demônios daquele ambiente. Daquele ambiente, porque eles estavam lá, se abriram para aquilo. A gente não é qualquer um, né? A gente tem que cuidar. Né? Eles se submeteram a alguma coisa, fizeram alguma coisa lá que, né? Porque o motel é criado para esse fim, né? É criado para esse fim. Porque pode acontecer em hotel, mas não foi criado especificamente para isso. Né? Vamos entender o seguinte, né? Existe um ambiente com coisas pesadas, né? Que nem um motel foi criado e você sabe que ali dentro daquele ambiente só tem coisa errada ali, né? Geralmente são prostituição, adultério. Então os demônios se alimentam, tem muito demônio se alimentando daquilo ali. É um local, é um comedouro de demônios aquele negócio, né? E quando você vai para um lugar daquele e você age igual, você está o quê? Você está oferecendo sacrifícios para quem? Para Satanás. Então isso aqui, aí o Satanás, então tu também faz, então. Aí você está lascado. Você deu liberdade. É que nem o que acontece quando vem um endemoniado para dentro da igreja e a pessoa começa a adorar a Deus. Se a pessoa está endemoniada, o diabo começa a se manifestar. Porque ele também não aguenta. Porque antes estava dando, da mesma forma que essa pessoa está dando legalidade para que Deus haja e haja através dela, e limpe ela. Então o demônio não tem como ficar. Então isso são as duas coisas, a mesma coisa. Porque isso é um ato de profanação, né, dentro de um motel. É um ato de adoração a demônios, a criaturas. Né? Enfim. Flávio, então a gente pode dizer que, mais uma vez, a gente volta ali em Efésios, né? Porque se você conhece a palavra, você estuda e você ora, você está revestido.
Revestido que eu digo assim, ó, você conhece a palavra, não é qualquer seta do diabo que vai entrar na tua cabeça. Ah, você não é, mas a palavra diz que eu sou. Certo. Ah, você é... Então, assim, a gente pode dizer, então, que a gente volta de novo a ler a palavra, a estudar a palavra, orar, buscar de Deus, intimidade. Isso. O próprio Espírito Santo vai te dar discernimento que aquele lugar, você não vai se sentir bem naquele lugar. Você não vai pegar e se sentir à vontade de fazer talvez o que eles tenham feito lá dentro, como qualquer um. Entendeu? Eles foram confundidos, eles se agiram como esse casal, apesar de estar na igreja, apesar de serem líderes, eles agiram como iníquos. E isso deu legalidade para o diabo. Não, vocês são ali, então eu vou, povo. Não é assim? Então, a gente tem que entender. Por isso a palavra, ela nos traz o que? Ela nos traz conhecimento, ela nos traz proteção. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele, palavra. Tá, o diabo usou a palavra contra ele. Ah, está escrito isso, isso, isso. Mas também está escrito. Ah, mas está escrito lá que aconteceu isso também. Jesus, não, mas também está escrito isso. Ele queria usar a própria palavra. Então, nós temos, e aí entra a questão do Espírito Santo, que nos dá o discernimento. Olha, esse lugar aqui não é para você. Ó, saia daqui. Ó, vá. Então, pastor, mas então a gente nunca vai poder, por exemplo, entrar num motel para, de repente, falar de Jesus para alguém, alguma coisa, isso é outra situação. Eu lembro que quando eu era convertido, logo que eu era convertido, eu fui trabalhar um tempo, agora está tendo o censo do IBGE ali, né? Como luz no meio das trevas. Luz no meio das trevas. Mas está tendo o censo do IBGE, eu trabalhei no IBGE, logo que eu saí do exército, trabalhei 1 ano lá, fazendo recenseamento naquela época. E eu ia em locais lá em Blumenau, em áreas assim bem, eu era recém-convertido, áreas bem afastadas assim. Então o que tinha nessas áreas afastadas? Tinha muito centro de umbanda, tinha muito prostíbulo, e eu tinha que entrar lá, tinha que fazer o recenseamento, tinha que conversar com as pessoas. Às vezes elas ofereciam alguma coisa, ofereciam uma água, estava um dia muito quente, ofereciam uma água, alguma coisa, e eu ali. E você sendo luz naquele lugar. Algumas pessoas aceitaram Jesus ali, mas depende se você é luz ou não. Você tem que saber quem você é. É que nem quando falam que eu vou no presídio. Eu vou no presídio, para mim aquilo lá é como se eu fosse para casa. Eu não sinto nada lá dentro. Mas os próprios policiais que eu converso, que faziam guarda naquele lugar, eles dizem, pastor, aquele lugar é terrível. Se eu entro naquele lugar, eu fico sem dormir 1 semana, eu não consigo, fico atormentado, papapá, e todos eles falam que eu não. Porque eu sou melhor? Não, porque a gente tem que saber quem nós somos. Né? O Fabão, a gente foi várias vezes lá, também, cara, a gente vai, é um lugar assim, agradável, não. Né? Hoje está agradável, né? Eu fui lá semana passada, tá outra coisa, né? O que Deus fez naquele lugar, gente, é absurdo assim, o que Deus fez, né? A palavra que foi liberada há 10 anos atrás se cumprindo, né? Isso eu falei para o diretor lá. Deus liberou uma palavra nesse lugar, isso eu compartilho com vocês, mas nós temos que ser sal e luz. Aquilo que está no mundo é inferior àquilo que está em nós, né? Então se você um dia vou entrar num motel lá, Deus me levou lá para falar de Jesus para alguém, que é uma pessoa lá, você está com uma posição. Agora, se você vai lá para fazer outra coisa, para fazer certos atos no local que é consagrado a isso, aí você... Entendeu? Vamos lá. Por final, temos aqui Deuteronômio 9 e Gálatas 3:13. Quem lê Deuteronômio 9? Um de cada vez aí. Eu vou abrir Gálatas, agora vocês leem. Bem no início aí, gente. Bem no início. Vai lá, Leandrão, Deuteronômio 9. Bem no início lá, bem no início. Pentateuco. É Daniel ou é Deuteronômio? Deuteronômio. DN é Daniel? Não, é Daniel. Putz, grila. Eu estou testando vocês. Que fela da mão. O professor, tem gente conectada aí no Espírito Putz, Santo. grila, mano. Mas é Daniel o quê? Todo o capítulo 9? 9 Não sei qual. Deu 9:1 lá.
Não sei se é todo o capítulo, acho que não. É porque é 9 só, né? Vai lendo lá que a gente vai dizer até onde. Para que acabar a folha, você passa. Sário, filho de Charli, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastado dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade contigo. Ok, tá bom. O que Daniel está fazendo ali? Está intercedendo. Intercedendo. Jejum. O que está ensinando? Princípio de arrependimento como família e povo. Ele se coloca diante de Deus, ele descobre através do livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele lê o livro de Jeremias e diz: 70 anos a gente vai sofrer por conta da iniquidade. E ele vai orar, ele jejua e ora a Deus: Senhor, a gente errou. A gente tem errado, a gente tem... Então ele se coloca diante de Deus, se arrependendo, né? Para que Deus, de alguma maneira, possa vir a exercer o quê? Misericórdia. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Vocês lembram? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E graça é você receber o que não merece. Entenderam? Então você recebe graça, você não merece isso, mas você recebe. Salvação em Cristo. Nós merecemos? Não. Mas a gente recebe. Somos salvos pela graça. Agora a gente peca. Romanos fala, né? O salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte. Nós recebemos a morte? Não, porque é misericórdia. Então a gente não recebe aquilo que a gente merece. Misericórdia. Por último, Gálatas 3:13. Cristo. Pode ler. Isso nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Jesus Cristo já levou sobre si toda a maldição do não cumprimento da lei que estava sobre nós. Nós temos autoridade no nome de Jesus para prevalecer contra o mal, porque somos regenerados e renovados em Cristo. Está lá em Tito 3, você pode ler. Nós podemos orar como família pelos pecados daqueles que não alcançaram a graça e pedir perdão pelos seus pecados, quebrando assim a maldição sobre os nossos descendentes, como fez Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, 16. Então, a batalha espiritual, ela trata nesse princípio, né, de legalidade. Assim como nós temos leis aqui na terra, tem leis no Espírito, nas regiões celestiais. Nada acontece se não tem legalidade. Nada acontece. O diabo ele não toca em você se você não deu oportunidade para ele, se você não deu legalidade para ele. Não consegue, ele fica ao teu redor, como um leão. Agora, se a gente, de alguma maneira, a gente tiver alguma brecha, a gente fala aquele termo, né? Ó, irmão, fecha a brecha, tá com brecha aberta aí. Vai orar, irmão. A brecha é o quê? É aquela rachadura que entra por ali e vai te causar algum dano.
Você errou aqui, você falhou aqui, você toma cuidado aqui. E Deus ele sempre mostra. E aí a gente muitas vezes tem que entrar em batalha. Nós fomos chamados, queridos, para uma guerra. Quando você aceita Cristo na sua vida, você é declarado inimigo de Satanás. Então tudo muda. Não tem como ficar neutro. Não tem como, eu estou bem assim, não tem como, porque vai sobrar para você. Ou você volta para o mundo, volta para a sua vida, né, que você estava antes do pecado e tal, e fica lá que aí volta como estava, você já está condenado. Ou você vem para este lado, se une a esse grande exército e batalha, por quê? Porque a guerra foi declarada e a gente está no final. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos capítulos desse livro aí. Né? Amém? Alguém quer falar alguma coisa?